e também sou servo aqui do grupo de oração Frutos do Espírito Santo. E é uma grande graça estar aqui hoje partilhando a palavra com cada um de vocês. E nós temos como tema para esta reunião de oração: restaurarei as vossas vidas pelo poder do Espírito Santo. É um tema de promessa, é um tema de esperança que o Senhor traz para nós aqui nesta segunda-feira. E eu convido você a abrir a palavra no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. Amós, capítulo 9, versículo 11. Naquele dia levantarei a cabana arruinada de Davi, repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos, para que herdem o que resta de Edom e de todas as nações sobre as quais o meu nome foi invocado, oráculo do Senhor, que executará outras coisas. Eis que vem dias, oráculos do Senhor, em que seguirão de perto o que planta e o que colhe, o que pisa os cachos e o que semeia. O mosto correrá pela montanha, todas as colinas se derreterão. Restaurarei então o meu povo de Israel. Reconstruirão a cidade devastada e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Eu os implantarei no seu solo, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, oráculo do Senhor, teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o livro de Amós é um livro até pouco conhecido no nosso meio católico. Até quando a gente está pregando ou formando e fala, vamos abrir no livro de Amós, o povo ainda peleja para achar onde é que está o livro de Amós. E Amós foi um profeta importantíssimo na história da salvação, na história da humanidade. O seu escrito, esse livro, ele é bem curtinho, mas aqui tem um dos maiores e mais fortes ensinamentos que o Senhor tem para nós, está no livro de Amós. Amós, ele foi um profeta, ele é conhecido também por ser um profeta da justiça social. Ele era pastor de ovelhas, um homem bem simples, que também cultivava figos, várias plantações, mas Deus tinha um chamado especial para ele. Deus o chamou para que ele viesse a condenar a corrupção daquela época, para defender os mais pobres. E aí, se nós observarmos, nos capítulos anteriores aqui do livro de Amós, nós veremos que ele vinha muito para condenar, para exortar, para falar do juízo final, para botar o povo no prumo mesmo, endireitar aquele povo para um caminho certo, para que cessasse toda corrupção, toda desigualdade social. E aqui já é o final do livro de Amós. E como diz o título, promessas de restauração. Se aquele povo seguisse tudo que o profeta profetizou, ensinou, exortou, haveria para aquele povo uma promessa de restauração. E essa promessa de restauração, esse trecho aqui também, esses 5 versículos, ele tem assim, uma linhagem messiânica, porque ele cita Davi. E para acontecer essa promessa de restauração, ela teria que ser da linhagem de Davi. Ou seja, essa promessa de restauração iria se concretizar através de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, haveria ali a reconstrução das cidades devastadas, todo o povo ali ia plantar, ia colher, porque Cristo ele veio para trazer algo novo, para instituir uma nova humanidade, uma nova Israel. Então, por isso que no final do seu livro, fez essa promessa de restauração, pois Cristo seria e é aquele que veio para restaurar tudo
e todos. E aí, meus irmãos, quando a gente pega aqui, né, o significado de restauração, lá no dicionário, lá no Aurélio, aparece vários significados. E aí, dentre eles tem trazer algo de volta ao seu estado original. Trazer algo de volta ao seu estado original. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para uma vida plena, para uma vida de santidade. Nosso primeiro chamado, a nossa primeira vocação é a santidade. E assim, né, teve a mancha do pecado que entrou pela desobediência de Adão e Eva. Porém, pelo batismo, nós somos lavados e redimidos. Somos uma nova criatura. Só que acontece várias coisas, né, no decorrer da nossa vida. E eu queria que você agora se imaginasse como um vaso de barro, bem bonito, bem grande. Imagina você como um vaso de barro bem bonito. E agora, se a gente pensar na nossa vida, no pecado, né, nas feridas, como foi proclamado aqui, nas decisões erradas que nós tomamos ao longo da vida, das escolhas que nós muitas vezes tomamos, da desobediência, da culpa, de doenças, de enfermidades, de tribulações. Agora imagina que cada uma dessas coisas vai fazendo esse barro rachar, esse vaso de barro rachar. Vai criando ali nele rachaduras, vai tornando esse belo vaso que é você em um vaso já que precisa de uma restauração. Um vaso que já está danificado. E às vezes a gente vê nesses vasos de barro bem grande, que assim na borda dele, né, sempre tem alguma parte ali que caiu no canto, que descascou. Agora imagina que esses descascados ali sejam as feridas, né, as pancadas que nós tomamos na vida e que vai arrancando ali de nós a nossa essência, o nosso ser por completo. E assim esse vaso ele precisa de uma restauração. E aí cada uma dessas situações que nós falamos aqui torna esse vaso que sou eu e que é você num vaso que misericórdia. Tá só, né, como as irmãs me perguntavam hoje como é que eu estava depois do encontro, eu estou só o bocal da caneta, né, amassado, mastigado e pisado. O vaso está todo estraçalhado, mas ainda está ali, está de pé. Ainda serve ali, né, para alguma coisa. Só que, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele não trabalha com reformas. Jesus não trabalha com reformas. Ele não trabalha com reformas. E Ele vai dizer isso lá em Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque senão o rasgo vai ser maior. Ninguém põe o vinho novo em odres velhos, porque senão vai estourar o odre e vai perder o vinho. Então, vinho novo em odres novos. O vinho novo do Espírito Santo em um vaso novo. Não tem como nós ser abastecidos do Espírito Santo sendo um vaso velho, pois vai arrebentar o vaso, e aí o Espírito Santo vai vazar e não vai adiantar de nada. Então o Senhor não trabalha com reformas. O Senhor, Ele reconstrói. E lá em Apocalipse 21, 5, Ele vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. O Espírito Santo sempre faz tudo novo de novo. E aí tem a passagem bíblica, né, que é mais pregada pelos protestantes na face da terra. Ageu 2, 9. A glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória dessa casa que sou eu, que vou permitir que o Senhor reconstrua a minha vida, reconstrua esse vaso,
será maior que a primeira. É uma promessa de esperança do Senhor lá em Ageu 2:9. Mas os irmãos protestantes, eles interpretam de uma forma totalmente errada. E essa casa, esse vaso, que sou eu e que sou você, o Senhor, Ele vai quebrar, porque Ele não trabalha com reformas. Ele vai reconstruir, pelo poder do Espírito Santo, esse vaso que é cada um de nós, porque Ele faz novo tudo aquilo que um dia já foi novo. Se quebrou, Ele não vai reformar, Ele não vai vir lá com cimento e tampar, não. Ele vai fazer uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. E assim como nós cantamos aqui, necessário vos é nascer de novo. E isso, irmãos, só é possível através da ação do Espírito Santo. E por isso nosso tema é: restaurarei a vossa vida pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos também que em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, o Senhor nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Somente Cristo é capaz de realizar essa obra nova em nossas vidas. Mas, assim como diz a palavra, precisamos permanecer, estar em Cristo. Se o Senhor reconstruiu esse vaso que sou eu tenho que permanecer nele, porque somente Ele vai impedir que esse vaso venha a rachar, ou que alguma pancada que esse vaso tomar, Cristo vai impedir que quebre ali as beiradas. Mas para isso eu preciso permanecer. A promessa de restauração, tudo isso que Amós profetizou, exortou aquele povo, ele pedia fidelidade. Não só Amós, mas vários profetas, se a gente pegar no Antigo Testamento. Permanecer. A fidelidade. Porque através também da fidelidade que nós geramos frutos para as nossas vidas. É através da fidelidade que a gente vai ficando mais forte. É através também da fidelidade que esse vaso que sou eu, que muitas vezes pode estar até frágil, que se vier até um vento pode até me derrubar, mas se eu permanecer em Cristo, esse vaso ele vai criando estrutura, vai ficando mais robustecido, e aí nada e nem ninguém, até quando vier uma pancada, eu vou permanecer intacto, porque eu estou em Cristo. E tudo isso é uma decisão que eu e você tem que tomar. A decisão de permanecer em Cristo. A decisão de sempre pedir: vem Espírito Santo. De deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. De curar as feridas. De nos tornar santos. De sempre deixar o vaso cheio, transbordante do vinho novo do Espírito. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que permanecer mesmo na dor, na tribulação, na angústia, na tristeza, nas dúvidas, nos questionamentos. Eu tenho que permanecer, porque eu sou uma nova criatura. E se eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então a permanência do cumprimento dessa promessa de restauração passa pela nossa fidelidade. Porque é muito simples a gente vir o grupo de oração, vir à missa, frequentar, ir em acampamentos. Aí o Senhor vem, me faz um vaso novo. Aí eu não permaneço na fidelidade. Aí vai acontecer tudo de novo.
o vaso vai começar a rachar. O vaso vai começar a ficar frágil. Por isso, a importância da fidelidade, da perseverança. Seja qual for a situação, permanecer. Cristo está por mim. Ele luta por mim. Ele não vai querer que nada aconteça a esse vaso que sou eu e que sou você. Às vezes a gente apanha demais da vida, de tantas coisas que aparecem na nossa vida, ao longo da nossa vida, né, de decisões erradas, de escolhas erradas, também de enfermidades, de problemas familiares que mexem com cada um de nós. Mas quando nós permanecemos em Cristo, o fardo fica bem mais leve. O fardo fica bem mais leve. A cruz fica mais leve também. A gente não sente tanto peso, porque Cristo caminha conosco. Ele nos ajuda. E nessa perseverança, neste caminhar, nesse cuidado com o vaso que sou eu, que sou você, nunca vai faltar o vinho novo do Espírito Santo. Pelo contrário, seremos vasos transbordantes. Hoje é uma segunda-feira de véspera de feriado. Poderíamos estar viajando com as nossas famílias. Nós, servos aqui, poderíamos estar descansando, porque o final de semana foi puxado. Mas o Senhor nos atraiu até aqui. A sua presença nos trouxe até aqui, para relembrar a cada um de nós essa promessa de restauração, e de que o Espírito Santo quer fazer tudo novo de novo. Quer fazer um novo Breno, uma nova Eliane, uma nova Rosângela, através da minha perseverança, através da minha fidelidade. E por isso nós vamos clamar, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha queimar de novo, queimar em nosso coração, e assim nos transformar em um novo vaso, para que o vinho nunca venha a vazar, mas pelo contrário, ficar cheio até a borda, até transbordar, né, bênção? Eita glória, aplauda o Senhor, aplauda o Espírito Santo, com força, povo de Deus, viva Jesus Cristo!